Fala pessoal, o vídeo hoje é um pouquinho diferente. Vamos falar sobre os melhores e os piores jogadores da seleção brasileira. Para isso, vamos fazer uma tier list com 5 opções. Os melhores foram bem, razoáveis, não dá para avaliar, e os piores. Bora lá então? Bom, então temos aqui todos os jogadores que atuaram com a camisa da seleção brasileira em 2024. O critério é o que jogou na seleção brasileira, não é o que jogaram na temporada. Se o cara jogou um jogo muito bem na temporada pela seleção, ele vai ficar lá em cima. E, claro, a gente vai ter critério aqui para não colocar um jogo só, mas foi só um exemplo. Então, começando aqui, coloquei em ordem de posições e do que menos atuou para o que mais atuou. Começando então pelo goleiro Bento, que jogou como titular 2 vezes naqueles jogos contra Inglaterra e Espanha. Ao meu ver, o Bento foi bem. Cara, o Bento ele jogou muito bem contra Inglaterra e Espanha. Ele fez defesas importantes. Acho que foi uma boa novidade aí para a seleção brasileira. Pelo menos nos 2 jogos em que atuou, demonstrou muita confiança. Ederson e Alisson, esses dois eu vou avaliar em conjunto. Por quê? Acho que os dois tiveram razoavelmente a mesma minutagem, o Alisson um pouco mais. Nenhum dos dois teve grandes jogos pela seleção em 2024. Nenhum deles conseguiu demonstrar aquilo que eles mostram no clube. Então, por isso, acho que os dois vão ficar em razoável. Não teve nenhuma falha, não teve, mas acho que por essa questão de não ter feito nenhuma defesa muito espetacular, eu coloco os dois em razoável. Agora a gente começa na zaga. Fabrício Bruno jogou poucos jogos, né? Principalmente ele e o Beraldo, eles foram titulares também naqueles jogos contra a Inglaterra e Espanha. Foram um primor? Acho que não. O Beraldo até contra a Espanha teve muita dificuldade para marcar o Yamal, mas eu acho que no conjunto da obra, nas vezes em que entraram, foram razoáveis. Acho que não comprometeram o suficiente, não foram mal, não ficaram... Tem muito também da expectativa com a realidade, né? Por exemplo, vai ter grandes jogadores aqui que vão ficar não foram mal. Por quê? Porque a gente espera muito mais deles e não conseguiram performar na seleção brasileira. Acho que o Fabrício, Bruno e Beraldo, pelo que entregaram com a camisa da seleção, ficam no razoável. Fico na dúvida se o Beraldo aqui não foi mal por causa do jogo contra a Espanha, mas vou deixar no razoável. O Bremer, eu coloco e não dá para avaliar, infelizmente. O Bremer teve pouquíssimos jogos, vou até confirmar aqui. O Bremer teve 2 jogos e nenhum deles como titular, se não me engano. Se teve, eu acho... Não, mentira, acho que ele teve um amistoso como titular, o outro entrou no finalzinho. Então, um jogo só acho muito pouco para avaliar. E foi uma partida, se não me engano, contra os Estados Unidos, que o Brasil não foi muito exigido. Então, o Bremer fica em não dá para avaliar. Militão, foi bem, cara. Eu fico aqui na dúvida se eu não colocaria ainda entre os melhores, mas pela pouca quantidade de jogos, o Militão, se não me engano, ele não foi dos jogadores com mais jogos, ele teve só 4 jogos, eu vou colocar ele no foram bem, mas em todas as vezes em que atuou, jogou bem. Gabriel Magalhães, aqui eu já começo a preencher os melhores, porque o Gabriel, impressionante a regularidade dele, a constância para sair por baixo, pelo alto, a boa fase que ele tem no Arsenal, ele teve também na seleção brasileira em 2024. Então eu não consigo deixar o Gabriel fora dos melhores. Acho que ele é um dos grandes destaques e uma das excelentes notícias da seleção para a sequência da temporada. Marquinhos. Então, cara, Marquinhos também é uma análise meio complexa. Eu não lembro de nenhuma falha dele. Acho que teve um jogo que ele dá alguns cortes errados, mas assim, uma falha que resultou em gol. Mas também não lembro de uma atuação... Cara, que você fala, putz, Marquinhos jogou muito nesse jogo, acho que não. Então, por isso, o Marquinhos vai ficar irrazoável aqui, junto com os outros 2 zagueiros. Não é que foi mal, mas também nada de espetacular com a camisa da seleção. Fez atuações ok, não comprometeu, mas a gente espera muito mais do Marquinhos. E não só nessa questão de expectativa versus realidade. Eu acho que o Marquinhos realmente, na seleção, foi um jogador ok, sabe? Não dá pra gente colocar que foi muito bem. Ian Couto, aqui também é um cara difícil de avaliar, porque o Ian tem só 2 jogos, e se não me engano só um como titular. E eu fico entre razoável e não dá para avaliar. Difícil, né, cara? Eu vou colocar ele como não dá para avaliar também, porque acho que a minutagem dele foi muito baixa, e a gente precisa ver mais do Ian antes de falar se ele foi bem ou se foi mal, mas caberia aqui no razoável, porque quando entrou também não comprometeu. O Wanderson fica aqui na dúvida, razoável ou foi bem, só que pela mesma questão, pelo mesmo critério do Ian, só que o Wanderson tem uma diferença, o Wanderson ele foi titular em 2 jogos, acho que aí a gente já tem um critério maior, o Ian não, o Ian entrou em um e foi titular em outro, e o Wanderson, pelo menos ao meu ver, não sei se é porque tá mais recente, mas ele demonstrou mais confiança pelo lado direito ali, só que
não dá para colocar um cara que disputou 2 jogos como foi bem. Então eu vou colocar o Wanderson também como razoável. E provavelmente esse razoável aqui ainda vai ter muita gente, viu? Danilo. Cara, o Danilo, vamos lá. A gente critica muito ele com a camisa da seleção, diz que ele entrega muito pouco ofensivamente, né? E eu acho que ele teve atuações ruins, nenhuma muito destacável, nem mesmo defensivamente. Então eu fico entre foi mal e razoável, não só por culpa dele, mas também por Dorival, pela insistência com o Danilo em momentos que não tinha necessidade. Eu vou, infelizmente, aqui com o Danilo, não foram mal. Guilherme Arana, esse aqui eu não tenho dúvidas, para mim foi mal. Com a camisa da seleção foi mal, não entregou aquilo que ele demonstra no Atlético, muito abaixo. A gente sabe, eu que sou setorista do Atlético, acompanho ele de perto, eu sei o potencial que ele tem. Sei que muita gente não gosta do Arana, mas eu garanto, assim, em todos os jogos que eu já vi na seleção, ele não é um lateral de elite, não é, beleza, mas ele pode entregar muito mais com a camisa da seleção. Acho que as convocações dele foram justas, mas não conseguiu encaixar ali com o Vinícius Júnior, errou muitos passes, não sei se por nervosismo, por encaixe coletivo, mas o Arana definitivamente não foi bem com a camisa da seleção. E a análise do Wendel é muito parecida, né? Muito próxima, só que o Wendel com menos jogos, foi titular em determinado ponto na Copa América, mas também entregou pouquíssimo com a seleção. O Abner, titular nos últimos jogos, 3, sim, não é também a solução para nossa lateral, não é que resolveu o problema, mas eu acho que ele teve um encaixe maior, então por isso eu vou com ele aqui no razoável. Eu acho que o Abner, dentro daquilo que se espera de um lateral esquerdo, ele não comprometeu. Eu acho que o Arana e o Wendel foram piores do que o Abner. Pablo Maia não dá para avaliar, né? Entrou 5 minutos lá num jogo, lá numa convocação totalmente... A primeira convocação do Dorival, acho que contra a Inglaterra, ele entra lá durante 5 minutos. O Ederson também, infelizmente, não dá para avaliar, teve pouquíssimos minutos, deixa eu ver aqui quantos jogos que ele teve. 2 jogos só, acho que nenhum como titular, então pouquíssimos minutos pra gente avaliar o Ederson. O João Gomes, que é um cara defensivamente muito bom mesmo com a bola, sem a bola, mas quando pega é uma dificuldade para criar jogadas, muito distante daquilo que a gente espera de um segundo volante da seleção brasileira, e fez parte daquela campanha pífia da seleção na Copa América e não contribuiu muito, nervoso, fazendo muitas faltas, levando cartões amarelos. Então eu vou colocar o João Gomes aqui no foram mal. Douglas Luiz. O Douglas Luiz é difícil, cara. Eu fico na dúvida se ele não foi bem ou se não dá para avaliar. Só que aqui, eu tô vendo aqui, o Douglas tem 7 jogos. Beleza que a maioria ele não foi titular. E num contexto também que não favorece. Depois chega no Juventus, não é mais convocado. Com méritos também do Dorival, acho que não tem que convocar mesmo o Douglas, o cara que não é utilizado no seu clube. Mas diante do que ele apresentou na seleção, e aí você pode falar, mas foi escalado na posição errada, mas foram poucos minutos. Mas no tempo que ele teve, infelizmente, ele não foi bem. Errou muitos passes. Caberia aqui no razoável? Caberia. Confesso que fica na dúvida. Deixem aí nos comentários. Vocês acham que o Douglas Luiz foi razoável ou foi mal? Acho que não tem como fugir muito disso. Talvez até não dá para avaliar, mas por terem sido 7 jogos, eu vou colocar o Douglas no foram mal. E aí é muito naquilo, né? A expectativa que a gente tem com o Douglas era muito alta e quando ele entrou, não conseguiu agregar. O Andreas, cara, foi razoável. Ele teve altos e baixos, então isso eu coloco ele como um mediano. Ele teve partidas muito ruins, outras boas, fez um golaço, contribui em alguns momentos com assistências, com bons lances na seleção. Nada demais, mas também falar que foi mal, não consigo. Bruno, esse foi mal. Esse não tem como falar que foi mal, foi bem, porque, assim, ele começou a se encaixar na seleção brasileira, jogando como um 5, mas aí você deixa claro como que falta um cabeça de área ali, né? Um primeiro volante mais pegador. A seleção sofreu muito defensivamente e acho que até que ele fez alguns jogos bons, mas a maioria, assim, ele foi o jogador, se não me engano, mais utilizado pelo Dorival. É isso mesmo, ele foi o jogador mais utilizado pelo Dorival com 13 partidas pela seleção. Então acho que o Bruno, infelizmente, é um cara que eu espero muito ainda na seleção, mas foi mal, não tem como fugir disso. O André foi um recorte bem menor, mas ele foi bem. Acho que o André, quando ele foi acionado, ele jogou bem. Ele entra num momento conturbado da seleção, faz bons jogos, né? Acho que tanto defensivamente, é um cara mais de pausa, talvez seja um encaixe melhor nessa seleção atual. Sou muito fã do André e acho que, assim, como eu disse, é um contexto pequeno também. O André disputou 5 partidas, mas dentro daquilo que ele demonstrou, ele pode ficar aqui no foram bem, sim. Paquetá. Cara, o Paquetá também é uma situação complicada, né? Difícil, viu? Não sei se eu coloco ele em razoável ou se foram mal.
porque ele faz jogos ok, assim, sabe? Eu acho que em determinado ponto ele entrega aquilo que se espera, mas aí esse segundo semestre dele foi muito ruim, mas eu não... Cara, eu fico muito na dúvida, poderia ser foram mal, mas acho que é razoável. Pelo começo do ano, por exemplo, aqueles jogos contra Inglaterra e Espanha, ele jogou muito, entende? Então você tem alguns jogos que você lembra do Paquetá e do Bruno não. Do Bruno dificilmente você acha algum, acho que um só. Paquetá acho que foi nesse segundo semestre que ele decaiu muito, né, com aquele negócio das apostas, mas nos primeiros semestres, até mesmo na Copa América não foi excelente e tal, mas entregou um determinado ponto. O Gerson foi bem, não tem como, né? O Gerson tá... Não sei nem se não cabia aqui, não foram melhores, tá? Só que pelo recorte de terem sido poucos jogos, deixa eu ver o Gerson aqui. Se bem que não, foram 6 jogos. Talvez cabe aqui entre os melhores, viu? Só que nem todos foram como titular. Mas aí também tem uma diferença, né? O André pro Gerson, acho que não dá pra ficar aqui no mesmo degrau, não, viu? Não sei. Acho que tem que subir um ou descer outro. Na próxima eu vou fazer isso como live, porque aí vocês me ajudam nessas pequenas decisões aqui. Vou descer o André porque o Gerson tá um degrau acima, mas ele ainda não tá no nível do Gabriel. Ali os melhores eu vou colocar assim, os caras que realmente jogaram muito pela seleção esse ano, e acho que o Gerson ali nos primeiros amistosos ele ainda tá encaixando, não tem aquela demonstração que ele tem nos últimos 2, 3 jogos, que ele faz um golaço. Então eu vou deixar ele aqui no Foram Bem. Se você tá curtindo, não se esqueça aí de deixar o seu like, ajuda muito pro YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas, e se inscrever aqui no canal se você é novo. E claro, quando o vídeo acabar, deixa aí nos comentários a corneta. E até peço desculpas aqui pela minha voz, eu tô gripado, não teria outro momento para gravar nessa semana, então já tô fazendo o vídeo mesmo assim. Matheus Pereira, claramente, né, não dá para avaliar, foi um jogo só. Galeno, um jogo só. Lucas Moura, um jogo só. Aqui é a série de jogadores mais ou menos na mesma posição, né? O Galeno é um ponta, o Lucas, o Matheus, o PP foram testados ali como um terceiro meia, né, do meio de campo. Nenhum desses dá para avaliar porque jogaram pouquíssimos minutos com a camisa da seleção. Então vou deixar aqui no não dá para avaliar. Luiz Henrique, esse não tem como, né? Esse não tem como. Tá entre os melhores com certeza, pelos poucos minutos que teve, ele entregou em praticamente todos os jogos. Acho que em capacidade de drible, de finalização, de mudar o jogo, não tem como não colocar o Luiz entre os melhores. Acho que ele foi muito bem mesmo. Fico na dúvida se o Savinho não cabe nesse foram os melhores também, mas por algumas decisões erradas, por uma falta de efetividade, por nos últimos jogos tentar o drible no momento errado, eu vou colocar o Savinho no Foram Bem. Mas tá devendo, acho que ele precisa ter mais sabedoria no momento de decidir as jogadas, principalmente ali no terço final do campo ali, quando tá chegando ali o momento de finalizar, ele às vezes tenta um drible a mais, faz parte também do processo dele, é um baita jogador que vai entregar muito ainda para a seleção, inclusive ele acha ele mais jogador do que o Luiz Henrique, mas com a camisa da seleção no recorte que a gente tem, acho que ele tá um pouquinho abaixo. Mas assim, poderia ser invertido aqui também, acho que é muito discutível os dois aqui, mas é na prateleira de cima com certeza. Rafinha aqui também não tem como, os melhores. Eu vou avaliar ele junto com o Rodrigo, acho que os dois cabem aqui os melhores. O Rafinha não disputou tantos jogos assim, mas acho que ele entregou, principalmente nesses últimos, né, nas últimas datas FIFA, ele foi um dos melhores da seleção, num contexto muito ruim. Ele entregou uma nova dinâmica, jogando como meia, como ponta. Ele nem foi tão bem assim, né, na Copa América, mas acho que nesses últimos jogos ele ganhou esse posto de os melhores, porque entregou muito, fez gol de falta, assistências, bons lances, assim, decisões de um jogador que tá muito bem no clube e levou isso para a seleção. O Rodrigo foi o contrário, né? No primeiro semestre, talvez na Copa América, ele foi o jogador que mais tem entregado para a seleção, jogando como ponta esquerda, como falso 9, como meia, como ponta direita. Então, até por essa versatilidade, eu coloco o Rodrigo entre os melhores, não tem como. Acho que os 4 aí foram muito bem. Os 8, né? Esses 8 aqui que estão na prateleira de cima foram muito bem com a camisa da seleção esse ano. O Bento no recorte, vou colocar ele até aqui mais para a direita, porque foi um recorte bem mais curto. E se fosse para eleger um, provavelmente Gabriel, por enquanto, né? Vamos ver aqui quem mais tem pela frente. Tem bons nomes aqui. O Estevão, ele jogou muito pouco, mas acho que já dá pra gente fazer uma análise que ele foi razoável, né? Entrou, tem alguns lances ok, nada demais. Mesma coisa do Martinelli, também acho que não foi mal, mas também agregou muito pouco, teve poucos minutos, então não sei. Vou segurar o Vini pra gente falar. A gente vai fechar com o Vinícius Júnior aqui, porque é um tema um pouco mais complexo. Evanilson não dá para avaliar, foram pouquíssimos jogos, deixa eu confirmar aqui quantos. Vinícius, 2 jogos só e assim, pouquíssimas
pouquíssimos minutos mesmo, né? Então não dá para avaliar. A mesma coisa o João Pedro entrou até bem no único jogo que ele teve, com alguns minutos ali, mas também foram poucos minutos, um recorte muito pequeno. Igor Jesus. Cara, o Igor eu fico na dúvida, porque ele faz um jogo bom, aí ele faz gol. Em alguns outros jogos ele não apareceu tanto, então assim, não dá pra falar que foi mal, porque não acho que comprometeu muito, mas acho que fica aqui no razoável, sabe? Ele entregou aquilo que a gente espera dele, como um centroavante, um pivô. Não é o cara ainda, eu acho, ideal para essa função da seleção brasileira, mas dentro do que tinha disponível, foi uma boa convocação do Dorival, e acho que dentro dos jogos também ele foi razoável, assim, não é que não dá pra falar que foi muito bem, mas entregou, né, como pivô ali, alguns jogos, fez o gol, então, assim, nada demais, mas também não foi negativo. Agora o Endrick, cara, eu acho que dá pra... Vai ter gente que vai falando que o Endrick foi muito bem, vai ter gente falando que o Endrick foi razoável, vai ter gente falando que não dá pra avaliar ele, e vai ter gente falando que ele foi mal. Porque o Endrick é uma situação muito complexa, porque ao mesmo tempo que ele tem, acho que aqui ele foi um dos mais utilizados, 11 jogos, ele teve, dentro desses jogos, ele foi titular em um, jogou um segundo tempo em outro, mas se você pegar a minutagem dele é muito baixa. Então, assim, sinceramente, eu fico muito na dúvida, porque ele teve jogos muito bons, ele fez gols importantes contra a Inglaterra, Espanha, se não me engano foi Estados Unidos que ele faz um gol também. Ao mesmo tempo, outros jogos, até pelo contexto, ele não entrega tanto, né? Ele entra no finalzinho e aí, numa seleção já bagunçada, ele também não consegue ajudar muito. Então, assim, pelo conjunto da obra, eu vou colocar ele no razoável, porque, como eu disse, foram muitos altos e baixos. Ele começa muito bem o ano, precisava do Dorival ter apostado mais nele, mas acho que, pelo que foi, né, não tem como ele ficar no foram bem, porque ele tá um pouquinho abaixo desses 8 aqui. E o Vini? Vini, cara, difícil avaliar o Vinícius, viu? Porque eu fico com medo de deixar a expectativa jogar muito pro alto, né? Aquilo que a gente espera é que ele seja um dos melhores, o melhor jogador da seleção brasileira, e aquilo que ele realmente entregou. Se você excluir tudo aquilo do Real Madrid, tudo aquilo que a gente tem como expectativa e analisar friamente os jogos, teve algum jogo que o Vini foi muito bem? Talvez um jogo só, que foi aquele 4-0 contra o Paraguai na Copa América, e se não me engano agora nessa última data FIFA contra a Venezuela ele vai bem também, só. O pior é que assim, não é que os outros foram razoáveis, os outros foram muito ruins, o Vini errando muito drible. Eu fico na dúvida assim, se eu coloco ele no razoável ou foram mal, mas pelo ano do Vini, infelizmente, eu não consigo colocar ele no razoável. Acho que ele ficou devendo muito. Talvez tenha sido aqui o menos pior desses, pode ser, mas como eu disse, eu tentei excluir aquilo que a gente espera dele, pegando só os jogos. Um cara que tem 2 jogos bons e 9 ruins, por exemplo, eu não consigo colocar no razoável. Acho que as atuações dele, quando foram ruins, elas realmente foram ruins. Não teve uma atuação assim, foi ok, sabe, não prejudicou não, porque teve partidas que ele tomou decisões erradas, errou passes, errou lances que não poderia errar. Não sei se inconscientemente estou sendo prejudicado pela alta expectativa, mas eu vou colocar o Vini aqui no foram mal. Então vamos só fazer um review aqui. Foram mal Danilo, Arana, Wendel, João Gomes, Douglas Luiz, Bruno Guimarães e Vinícius Júnior. Beleza, acho que aqui a gente pode contestar um ou outro, falar que o Danilo talvez subir para o razoável, o Vini, o Bruno, no mais acho que é isso mesmo. Não dá para avaliar realmente, são caras com 2 jogos que entraram muito pouco. Aqui no razoável, a gente podia subir talvez o Wanderson, foi bem, mas é um recorte pequeno. O Paquetá poderia pensar em colocar ele no foram mal por causa dos últimos jogos que ele foi muito mal. O André também foi bem quando ele foi acionado, mas é um recorte pequeno. No mais, acho que tá ok. Foram bem, acho que fico na dúvida também se o Militão não poderia estar entre os melhores, porque jogou muito bem quando foi acionado, mas mais uma vez foi um recorte pequeno. Gerson a mesma coisa, Bento a mesma coisa. Savinho poderia estar aqui entre os melhores, mas já expliquei por que dele ficou aqui no foram bem. E os melhores, então, da seleção nesse ano, até acho que eu colocaria nessa ordem aqui, ó, pra ficar bonitinho. E deixa eu ver aqui embaixo. Aqui embaixo eu acho que tá bem na ordem, né? Militão, Gerson, Savinho e Bento. Acho que é isso, então. Os 8 melhores jogadores da seleção brasileira. No mais, alguns que não dá pra gente avaliar. Desses aqui eu acho que eu gostaria de ver muito mais minutos do Bremer, do Ian Couto, do Ederson. Merece muito o Ederson, precisa estar na próxima convocação. João Pedro também acho que tem muito a entregar. Os outros aqui perderam um pouco de espaço. O Evanilson também, que a gente está precisando de camisa nova, talvez ele seja melhor do que o Igor Jesus. Não sei. E do foram mal aqui muito também pela expectativa que a gente tem nesses jogadores e que não conseguiram entregar pela seleção brasileira. Quer saber a opinião de você? Não esqueça de deixar aí nos comentários. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.